Sejam bem-vindos. Novembro nos abraçou, né? Hoje 3 de novembro de 2023. Vamos conversar hoje sobre a saúde na chamada República Velha, tá bom? O período de 1889 até 1930 é o nosso assunto de hoje. Então, como é o nosso costume, né? Se você não conseguiu se organizar ainda, pega o teu papel, a tua caneta, a tua água, o teu café, né? Hoje quem fez café para mim foi o William, que é quem tem feito café para mim costumeiramente, né? Aprendeu rapidão, tá? E daqui a um minutinho a gente começa, tá bom? Tá? Conteúdo histórico que começa a aproximar a gente da nossa realidade, tá bom? Saúde! Respira fundo. E estamos no nosso horário. Hoje a nossa trilha sonora é Bill Douglas, tá bom? Nossa trilha de fundo assim. É um senhor chamado Bill Douglas, né? Que faz composições muito mais para instrumental e para coro, tá? São músicas que botam o espírito da gente em ordem, tá bom? Boa noite, Ed, vamos começar. Fala, Celinho, vamos lá. Bom, a gente está saindo, né? Estamos saindo, né? Do período que a gente historicamente classifica como Brasil Império, tá? Brasil Império é um período que vai de 1822, tá? Até 1889, né? Por que 1822? Vamos lembrar, né? Para você que não gosta muito de história, tá? Né? 1822 é o ano da nossa proclamação de independência, tá? É a hora que o Brasil começa a fazer parte, né, de um império onde a gente tem um príncipe regente, tá? Bom, esse período do Brasil Império a gente pode dizer assim, né? Ele foi considerado, tá, historicamente como uma era bacteriológica, tá? Então, essa visão ela começou a combater uma coisa que era chamada de teoria miasmática, tá? Miasma vem de fluido, vem de algo que a gente não consegue entender, tá? Mas que tinha uma visão de verdade, né? Um fundo de verdade, que é entender que as doenças vêm originariamente de micro-organismos, tá? E aí começamos a propor uma teoria de causa única, né? Certo? Onde a gente começa a defender que todas as doenças tinham um único agente causador, né? Que tanto causava como agravava as doenças, tá? Embora não muito acertada, no período final do Brasil Império, tá? O avanço dessa teoria, tá? E as pequenas medidas sanitárias implantadas no período, tá? Conseguiram controlar algumas doenças como a cólera, tá? Então a gente vai entrar na República Velha, tá? Na República Velha a gente tem uma mudança de contexto social no Brasil, tá bom? Presta bem atenção nisso aí. A gente começa exatamente porque proclamamos a independência, né? Passamos pelos dois reinados ou pelos dois principados, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, tá? E a aristocracia brasileira não está satisfeita, né, com o governo de Dom Pedro II, tá? Dom Pedro II não é um mau governante, aliás, até internacionalmente, Dom Pedro II é considerado um cara muito sensato, né? De um ponto de vista muito humano, tá? Mas a gente tem que lembrar que a figura do governante
né, não tem todo esse poder de mando, né? Existe um colegiado como existe hoje, né? Certo? E a gente espera que os colegiados não sejam corruptos, né? Mas o colegiado da época literalmente estava muito mais preocupado em botar dinheiro no próprio bolso, certo? Né? Mostrar a sua insatisfação quanto à proclamação da abolição da escravatura e assim por diante, né? Então, a insatisfação quer que o Brasil se torne um país produtivo, tá? Então, com a proclamação da República, né, a nossa história costuma dizer que, né, os períodos são sucessões de golpes, tá? Então, a proclamação da República ela é um golpe, né, certo? Onde o primeiro governo militar passa a governar o Brasil, tá? E esse período é marcado pelo nosso início de industrialização, tá? Por incrível que pareça, tá? É onde a visão capitalista começa a tomar conta do contexto do Brasil. E com essa visão capitalista, tá, né, do princípio da República, já começa a haver uma visão de que, né, eu vou começar a construir as minhas fábricas, as minhas manufaturas, as minhas indústrias, e quem vai trabalhar nessas fábricas tem que morar perto dessas fábricas. Então, por consequência, as cidades no Brasil começam a passar por um processo de urbanização mais organizado, tá? Diferente, né, daquela visão que a gente tinha anteriormente, que você tinha uma aristocracia que tomava conta do centro das cidades, né, e empurrava a população que já existia para a periferia e ficava com a parte mais urbanizada e melhorava para essa aristocracia. Agora a gente está falando de começar a ter cidades setorizadas. Então eu começo a ter um princípio de parque industrial onde os trabalhadores têm que morar perto, tá? E eles vão ser trabalhadores, tá bom? Certo? Significa que eles vão cumprir jornadas de trabalho. Mas o que acontece? Apesar dessa organização das cidades, né, ainda existe o quê? Uma condição extremamente precária tanto sob o aspecto de higiene quanto sob o aspecto de saneamento, tá? Algo que deu para o Brasil apelidos maravilhosos do tipo cemitério de estrangeiros, tá? Pensa que horrível que é isso, tá? Mas em função do nosso comércio, na sua grande maioria ser portuário, né? Quando os estrangeiros desembarcavam aqui, eles acabavam adoecendo, tá? E você precisa lembrar que é um período onde existem muitas doenças endêmicas, muitas doenças tropicais no Brasil, tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem varíola, a gente tem peste bubônica, a gente tem malária e assim por diante, tá? E um tremendo descontrole sobre como essas doenças vão ser cuidadas, tá? Embora já existissem algumas iniciativas já estruturadas de vacinação. Presta bem atenção no que eu vou explicar para vocês, tá? A obrigatoriedade, vamos pensar diferente, tá? Vamos pensar assim, vacina, tá? A gente passou por isso agora há pouco com o Covid-19, tá? Vacina, né? Ela não serve para você especificamente, tá? Vacina é uma medida de saúde coletiva e não individual, tá? Ela passa a ser individual no ponto em que a gente já conseguiu desenvolver uma série de vacinas para a prevenção de várias enfermidades, tá? Então, a nossa legislação, a nossa estrutura de cuidado preconiza que as crianças sejam vacinadas, que os adultos sejam vacinados, tá? Mas não é uma medida basicamente de controle individual,
tá? É uma medida de controle comunitário. Por quê? Porque aquelas pessoas que começam a adoecer, certo? Né? Na medida em que elas vão ter contato com outras pessoas que já estão vacinadas, essas doenças não vão proliferar, elas não vão crescer, tá? Porque você já tem a população vacinada, tá? Então é uma medida de controle. Estou entrando no mérito de se você é contra ou a favor da vacina, tá? Não estou. Mesmo porque isso não é uma discussão nova, tá? Certo? Uma das epidemias mais graves do Brasil, um dos controles de enfermidades mais complexos do Brasil, tá? Ainda no período do Brasil Império e que passou para o Brasil República, era a vacina da varíola, tá? A vacina da varíola já existia, tá? Ela foi desenvolvida no ano de 1796, certo? Por um médico de povoado chamado Edward Jenner, tá? O Edward Jenner, na Inglaterra, ele viu que as pessoas que cuidavam das vacas, né, não desenvolviam a varíola, certo? Elas tinham, assim, algumas pústulas, né, mas elas não desenvolviam a doença, tá? E aí o que ele fez? Ele começou a fazer raspado dessas pústulas, né, e criou uma vacina para a varíola, que passou a ser obrigatória para as crianças no Brasil a partir do ano de 1837. Olha lá, lembra que eu falei para vocês que o período do Brasil Império começou a fazer algumas medidas sanitárias? Essa é uma delas, tá? A obrigatoriedade da vacina de varíola para as crianças a partir de 1837 e para os adultos a partir de 1846. Qual é o problema? Tá? O problema é que criaram o chamado Código de Posturas do Município, ou seja, uma lei regulamentar daquela precária estrutura de saúde. Tá? Mas, né, eu tenho a lei, mas eu tenho uma produção suficiente de vacina? Não. Tá? Então, a grande deficiência era, eu tenho a lei, né? Eu tenho a obrigatoriedade de vacinar, mas eu não tenho vacina disponível. Tá? Por quê? Porque o Brasil Império não é um Brasil produtivo, né? Para si mesmo, para satisfazer as necessidades da população do Brasil. Tá? A gente ainda está muito mais preocupado em estabelecer as nossas boas relações com Portugal e com a Europa, porque os nossos príncipes, né, herdeiros, né, os nossos governantes são herdeiros da coroa portuguesa. Tá? E a regularização da vacina da varíola, especificamente, só vai começar a acontecer em 1884, 5 anos antes da proclamação da República, quando você tem, né, a normatização, a regulamentação, né, da produção da vacina de varíola. Tá? Então, a nossa república começa num contexto bem complicado, tá? Mas aí surge uma pessoa bem bacana, tá? Um senhorzinho muito bacana chamado Oswaldo Cruz, já ouviu disso aí, tá? Oswaldo Cruz. O instituto dele e os hospitais que levam o nome dele estão aí até hoje, tá? Né? O Oswaldo Cruz foi um médico e sanitarista, tá bom? E a pessoa de Oswaldo Cruz é uma pessoa extremamente importante, tá? Porque já no ano de 1903, tá, ele vai ser nomeado diretor-geral de saúde pública do Brasil, tá? E a principal ação que é determinada para ele, a principal incumbência, é que ele comece a controlar os surtos de varíola e, secundariamente, das outras enfermidades, tá? Tipo malária, peste bubônica, as gripes e assim por diante, tá? Então, quando ele começa a montar essa estrutura, tá? No ano de 1904, né, ele determina que a varíola, já que a principal incumbência dele é controlar o surto de varíola, né, a epidemia de varíola, ele, exatamente como aconteceu recentemente com o Covid, tá? Ele determinou que a vacinação fosse compulsória. O que é compulsória?
obrigatória. Ninguém vai escapar de ser vacinado, tá? Certo? E aí, existia uma chamada brigada sanitária, né? Ou seja, um corpo público que era realizado, era incumbido de realizar essa vacinação, tá? Só que essa obrigatoriedade gerou uma contrapartida da população, um acontecimento histórico que é a nossa primeira crise de saúde pública realmente que envolve população, a chamada revolta da varíola, tá? A revolta da varíola é um momento histórico que dura especificamente 5 dias só, mas ele é um estrago, tá? Então, o que acontece? No início do mês de novembro, que é a época onde o calor começava a ficar bem maior do que ele já é normalmente, tá? A população do Rio de Janeiro já era grande, tá? Então, em 5 dias de confronto, a revolta, tá? Segundo isso aqui é a Biblioteca Nacional, de novo, que é a fonte de dados que a gente usa, tá? E aí eu vou ler para vocês. Tá? A revolta da vacina deixou um saldo de 945 prisões, 110 feridos, 30 mortos. Guerra civil, gente. Tá? Né? Segundo o Centro Cultural do Ministério da Saúde. Tá? E o que desencadeou foi a lei que justamente obrigava a vacinação contra a varíola. Tá? Mas tinha uma controvérsia em relação à vacina, tá? Porque se já tinham tantas outras doenças, tá? Por que ser vacinado de varíola, onde, como hoje existia uma série de boatos ou existia uma série de restrições das pessoas quanto aos efeitos colaterais da vacina, quanto à incerteza do que era feita a vacina e assim por diante, tá? Então, dados do Instituto Nacional, tá? No ano de 1904, tá? Aproximadamente 3.500 pessoas morreram, tá? Só na cidade do Rio de Janeiro, vítimas de varíola, tá? E o número das internações registradas, tá? No hospital, que na época era o hospital melhor equipado, tá? Era o Hospital São Sebastião, tá? Os números do hospital, nesse período, eram de 1.800 internações por causa de varíola, tá? Você não tem um hospital hoje, tá? No Brasil, que tem condição de botar 1.800 pessoas internadas. Você pensa naquela época, tá bom? Certo? Então você tem aí uma briga entre eu ter a vontade de ficar livre da doença, mas eu ter uma raiva do imunizante que eu não sei como é que ele funciona, tá? Mesma coisa que aconteceu agora, né? E aí, pensa bem, tá? Como as coisas, a gente passa por situações diversas vezes, tá? E não aprende com elas, tá? Muito recentemente, na época do Covid-19, é muito engraçado. Tô rindo porque chega a ser idiota, mas é engraçado, tá? Lembra que no Covid-19, tá? As pessoas diziam que quem tomasse a vacina virava jacaré. Tá? Teve esse boato aí em diversos lugares do mundo, né? Que as pessoas iam ter mutações e aí por diante, tá? Na época, né? Sabendo que a estrutura da vacina de varíola era concebida a partir, né, do boi, tá? Certo? Que a doença da varíola era baseada na varíola, né, do gado bovino, né? Certo? O boato da época é que as pessoas, ao tomarem a vacina, iam começar a ter cara de boi, iam começar a ter cara de vaca, tá? Então ninguém quer ter cara de vaca nem cara de boi. Então ninguém quer tomar vacina, tá? E aí você tem outras coisas, né? Já era um período de muita insatisfação, os historiadores dizem assim, isso é uma pontinha no meio
da crise política do momento, né? Período de transição, período de modificação de novo na estrutura das cidades, tá? O final da escravatura, né? Que gerava não só negros livres, tá? Mas que não eram acolhidos pela sociedade, então com uma dificuldade tremenda de trabalhar, tá? E as pessoas descontentes porque o governo montou um regime republicano, tá? Que ainda não conseguiu organizar a casa. Então você pensa assim, eu não quero ter leis civis que protejam a população, eu quero que já era socialmente superior, eu quero continuar sendo superior, tá? E quero que as pessoas, eu não quero ver gente feia, a ideia é mais ou menos essa, eu não quero ver gente feia, gente pobre, eu quero que as pessoas continuem morando longe nos cortiços, eu não quero as pessoas andando no mesmo lugar que eu ando. Essa é uma visão que veio até os anos, eu diria até os anos 70, né, do século XX, tá bom? Certo? Então, a partir daí, dessa revolta, tá, começaram iniciativas presidenciais. Na época, o presidente Rodrigues Alves começou a tentar mudar a imagem da estrutura da capital, pensando literalmente em comércio exterior, tá? Mudar a imagem lá fora de que o nosso país é um cemitério de estrangeiros. Então a gente já tem um médico sanitarista criando campanhas, tá bom? Qual é o grande mérito, qual é a grande carta de apresentação, né, do Oswaldo Cruz? Que o Oswaldo Cruz tinha sido formado no Instituto Pasteur da França, que também pra gente é um nome tremendamente conhecido. É um nome de um dos laboratórios mais famosos, né, do Brasil, tá? E o Oswaldo Cruz tem grandes feitos, tá? Em muito pouco tempo ele consegue criar campanhas de controle de febre amarela, tá? Ele consegue reduzir em muitos casos de peste bubônica, começa a controlar a malária simplesmente por uma associação, né, de medidas sanitárias, tá? Medidas de controle sanitário, como já tinha explicado para vocês no nosso último encontro, né? Certo? Que a ideia era que os pântanos do Rio de Janeiro fossem aterrados, tá? Uma grande parte da cidade do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, é aterro de região pantanosa. Então começou isso, um alargamento das ruas, quer dizer, uma urbanização muito semelhante à visão que se tinha da cidade de Paris na época, tá? E aí começaram a remoção literal, né, dos cortiços, né, ou seja, daquelas construções antigas que faziam parte do centro do Rio de Janeiro. Esses cortiços foram demolidos e essas pessoas foram retiradas, tá? O que aumentou, obviamente, por outro lado, o processo de favelização, tá? E começaram também medidas sanitárias em relação aos animais, tá? Então começou a se proibir a circulação de cães, né, soltos na cidade, a do gado, né, dos porcos andando no meio da rua. Isso começou a ser, esse controle dos animais começou a ser criado também, tá? Qual era o contexto da revolta, especificamente, tá? A exigência, né, como nós passamos. Olha lá, a gente não aprende com a história, tá? De novo. Então, não bastava a lei, né? Estamos repetindo a história, presta bem atenção, né? E a lei determinava que a vacinação da varíola era obrigatória, tá? E também, na época, se expedia um comprovante de vacinação. Lembra disso? Tem o seu aí? Tem o seu guardado? Tá? Porque daqui a pouco você vai voltar a usar porque o Covid está voltando. Tá bom? Certo?
Então existia literalmente um comprovante de vacinação que dava ao poder público, tá? Uma autoridade, né, que violava direitos, mas era uma autoridade de invadir a escola, de invadir as empresas, de invadir as casas, né? Para literalmente dizer assim, quem está vacinado, beleza, pode, né, ficar tranquilo aí. Quem não tá, meu amiguinho, vamos embora junto com a gente, nós vamos vacinar na marra, tá? E aí, pessoas ícones, tá? Como, por exemplo, Rui Barbosa, tá? Rui Barbosa tem o seu lado sensacional de estadista, tá? E comprovadamente, né, pela história, tá? Adorava sexo com cadáveres também, tá? Não é denegrindo a imagem dele, foi o que ele deixou para a história. Rui Barbosa foi uma das pessoas que na época literalmente disse assim, opa, isso não pode fazer, sou contra, não pode vacinar à força, ninguém tem poder para isso aí, tá? Então você tinha uma aristocracia que também, né, ajudou a inflamar a população, tá? Certo? E aí começa literalmente em função dessa visão de necessidade de transformação sanitária, tá? Começa a criação de um Rio de Janeiro que é nominado, ele muda a alcunha, muda o apelido, né? A gente muda de país cemitério de estrangeiros, a gente muda para Paris tropical, que é bem mais bonito, né? Então é um projeto que pensava em construir uma Paris tropical, tá bom? Ou seja, né, deixar a gente perpetuando a imagem da Europa, tá? E não a criação de uma identidade nacional, né? Vamos continuar aqui. Então já viu que o negócio é bem complicado, tá? Então o que acontece? Isso é em 1904, tá? Em 1920, a antiga, né, que era quem regulamentava, a antiga Diretoria Geral de Saúde Pública é extinta, tá? E é criado um órgão chamado Departamento Nacional de Saúde Pública, né? Que vai ser dirigido por um outro sanitarista da época, o famoso Carlos Chagas, tá? E aí ele vai começar a realizar algumas missões importantes, tá? Segundo a Biblioteca Nacional, elas são, tá? Censo, tá? Censo que hoje faz o IBGE, então é assim, registro demográfico da população, tá? Não é um registro aleatório, é o primeiro censo realmente documentado estruturalmente, né? Com fiscalização, com controle, né? Para a gente ter uma ideia de qual era a população das cidades brasileiras na época, tá? Mudando a visão de um fator único, tá? De desenvolvimento, de proliferação de doenças, tá? Lembra que a gente tem um médico, né, que se formou na França, tá? Então ele começa a pensar no desenvolvimento de laboratórios, tá? Então ele junto com Carlos Chagas começam a botar a obrigatoriedade de você começar a pedir exames de laboratório, tá? Para ser um auxiliar em diagnóstico de doenças, tá? Mas não só para isso, mas também para garantir a segurança, tá? E a qualidade dos produtos alimentícios, tá? Começou lá, institutos que a gente tem até hoje, tá? E aí, uma fiscalização também dos meios de produção do que a gente chama de profilaxia. Então, as vacinas começaram a ter um controle de produção, tá? Os soros, que eram administrados nos hospitais, também começaram a ter um controle de produção. O que mais? Tá? Vamos lá, vovô, lembra disso aí? Como é que é? O que mais tem aí? Tem mais coisa. Tem... começa a se construir uma rede educacional. Então, uma propaganda que começa a ser construída
para você mostrar que existem medidas sanitárias e começar a educar a população em relação a medidas de higiene e saneamento básico, tá? Certo? Então você começa a transferir também uma parte da responsabilidade sanitária para a população, tá? E as obras realmente de construção de estrutura de saneamento começam a ser difundidas pelo Brasil todo. Então você tem um princípio, né, que começa na capital, na época no Rio de Janeiro, tá? E as obras começam a ser... o dinheiro para obras começa a ser distribuído pelo Brasil para que aconteçam em outros estados também, tá? E aí a gente começa a ampliar bastante a nossa dívida externa, tá? No ano de 1923, tá? Existe um milionário americano que é dono de banco, tá? Chamado Rockefeller, tá? Nome que quem é um pouquinho mais velho conhece bastante. O Brasil faz um convênio, tá, com a Fundação Rockefeller, para que a Fundação Rockefeller comece a financiar a capacitação de profissionais de saúde, tá, e pesquisadores. Tá? Isso, por um lado, é muito bom, que você começa a ter gente capacitada, tá? Mas esse é um dos primeiros acordos que o Brasil faz, aonde o know-how, ou seja, né, tudo aquilo que vai ser descoberto, tudo aquilo que vai ser evoluído, é de domínio americano, porque o dinheiro vem de lá, tá bom? Isso é complicadíssimo, tá? Por outro lado, você começa a ter regulamentação sanitária, e mais do que regulamentação sanitária, a gente precisa entender muito diretamente que o período da República Velha é o período de uma insatisfação social muito grande e de uma mudança de panorama laboral no Brasil. Muda a regulamentação do trabalho no Brasil, que antes era escravo e agora vai ser dividido entre o trabalho dos imigrantes, que querem os seus direitos também, e da população que vai trabalhar para essas indústrias. Tá? E aí que tá. Começa... como é que eu vou colocar isso para vocês? Tá? Vamos pensar assim. Começa uma base do que a gente vai chamar hoje de sistema previdenciário no Brasil. É dessa época que começa com uma lei muito específica chamada de Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves, ela vem de... Também ela é do ano de 1923, tá? E ela cria uma regulamentação baseada em categorias profissionais, tá? Ela cria um negócio que na época se chama CAP, né? Se não me falha a memória, é CAP. São caixas de aposentadoria e pensão, tá? Ou seja, como se fosse um banco onde você vai pagar uma parte, você vai fazer uma contribuição, como é o sistema previdenciário até hoje, você vai fazer uma contribuição, tá? Para um fundo futuro, para lá na frente você poder se aposentar, ou se você morrer, tá? A sua viúva, a sua família vai ser agraciado com uma pensão que não é todo o valor da tua aposentadoria, mas é um valor proporcional, né? E você começa a criar uma estrutura previdenciária no Brasil, tá? Espera um pouquinho que eu tenho o documento da Biblioteca Nacional aí, dizendo quem que foi regulamentado aí. Espera aí, vamos lá. Certo? Não tem que ter tudo isso de cabeça, né? Eu tenho bastante coisa de cabeça, né? Mas não é tudo também que eu preciso ter de cabeça, tá? Vamos ver aqui assim, tá? Vamos ver aí. Pela Biblioteca Nacional faltaram duas coisas para eu dizer assim para vocês, tá? Dentro do perfil epidemiológico da época, tá? O mais importante é varíola, febre amarela, tá? As gripes, tá?
que é a associação da febre amarela também, malária, tá? Mas você já tem outras doenças que são provenientes dos hábitos europeus, tá? Não, além da falta de higiene e da promiscuidade europeia da época, tá? Então você tem a sífilis, é uma doença muito marcante no período da República Velha, tá? Você começa a ter as primeiras endemias rurais, né? Porque você mudou o meio ambiente todo, então você começa a ter doenças, né? Por vetores, né? Por insetos, por animais que moravam literalmente nas áreas florestais e que vão começar a ter que começar a ter convívio com o ser humano, né? Porque você tirou o habitat natural deles, vai sofrer a ação disso, tá? E também, né, uma doença tida como romântica, que não tem absolutamente nada de romântico, né? Que era a tuberculose também, que na República Velha também é uma doença muito marcante, tá? Certo? E já existia um entendimento de que, principalmente na capital do Brasil, no Rio de Janeiro, já existia um entendimento de que as cidades mais fresquinhas de clima, né? Petrópolis, Teresópolis, tá? Começavam a abrigar os primeiros sanatórios, ou os primeiros hospitais específicos para tratamento de tuberculose, tá? Então você já tinha uma manifestação aí de doenças endêmicas, tá? Vamos à regulamentação das condições de trabalho, tá? Começa aí por uma questão de revolta, tá? Por uma questão de insatisfação, né? Com as condições de trabalho, que eram condições muito semelhantes, né? Às condições americanas. Se você pensar no sistema fordista e você pegar esqueci o nome do filme, o filme do... Como chamava, William? O filme do Charlie Chaplin? Tempos Modernos, né? O filme do Charlie Chaplin que mostrava literalmente o sistema de produção fordista, né? Onde o cara tinha que trabalhar que nem uma máquina para produzir peças e mais peças, tá? E nesse sistema, né, se trabalhava uma média de 12 a 16 horas por dia, então as pessoas adoeciam, né? E vários acidentes aconteciam por questão de cansaço e por exigência de produção. Então isso gerava revolta, insatisfação, e começam os primeiros movimentos operários, né, no Brasil República, tá? Da República Velha. Movimento operário, né? Porque existia uma similaridade com os movimentos operários que já começam a surgir nos Estados Unidos, tá? E em outros países industrializados, onde se paravam as fábricas, né, para negociar salário, jornada, né? Certo? Isso vai culminar com alguns períodos de guerra, porque, né, nos períodos de guerra os homens são destacados nesses países para ir para a guerra e as mulheres têm que tomar os postos de trabalho, né? E começa a ser marcante. Primeiro, os homens não querem as mulheres trabalhando, né? E não consideram as mulheres como pares, como pessoas que têm direito. Então as mulheres vão trabalhar, né, em condições de trabalho já muito piores do que os homens na época, tá? Recebendo menos, né? Assédio, tudo isso que você ainda conhece até hoje, mas numa escala muito maior. Então começam os movimentos trabalhistas, né? Vamos dizer que é um embrião, assim, uma gênese dos movimentos trabalhistas de organização de entidades de trabalho para conquistar melhores condições. E nisso surgem as caixas de previdência, né? As primeiras caixas de arrecadação, tá? Então vamos lá. Vamos a quem conseguiu isso aí, tá? Então vamos lá. No ano de 1923, tá? Isso já é uma herança do nosso querido Conde D, tá? Conde D foi embora ele tenha investido ele tenha sido um dos idealizadores do sistema ferroviário do Brasil, ele foi extremamente canalha, tá? Né? Porque ele permitiu que
as ferrovias do Brasil tivessem diversas bitolas, tá? Então o trem que rodava num sistema ferroviário não rodava em outro, tá? Por uma diferença de bitola de trilho, tá? Certo? Justamente para poder cobrar mais e ter que haver mais investimento em ferrovias, tá? Mas no ano de 1923, a primeira caixa que surge junto com a lei Eloy Chaves é a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários, tá? Essa caixa, ela permaneceu forte, né, até a data das primeiras revisões de aposentadoria aí nos anos 80, tá? Em 1926, a Caixa dos Portuários e dos Marítimos, tá? E a Caixa dos Portuários e dos Marítimos, no ano de 1926, é considerada historicamente o ponto inicial da construção da Previdência Social no Brasil, tá? Existe uma divisão aqui, vamos para ela, tá? Segundo a Biblioteca Nacional, tá? Quais eram as características das caixas de previdência? Elas eram divididas, tá? Ou por instituição ou por empresa. Então, ou eram ferroviários ou era uma determinada empresa que construía a sua caixa, tá? Fazia financiamento e gestão do que eram as contribuições, tanto do trabalhador quanto do empregador, tá? Já era prevista aposentadoria, pensão e assistência médica. Guarda bem esse dado aí, porque se eu estou prevendo que eu vou ter aposentadoria, pensão e assistência médica, eu tenho que ter um sistema que vai dar esse sistema médico, tá? Presta bem atenção nisso aí, tá? Então, e aí houve uma cisão que a gente chama de dicotomia, tá? Dicotomia é uma cisão em duas vias, tá? O sistema de saúde no Brasil, ele é dicotomizado, ele é dividido, tá? Em duas estruturas. Uma primeira, que é a estrutura de saúde pública, tá? Que naquele momento, 1923 até 1926, 1928, tá? A saúde pública, a destinação dela era prevenção, tá? Prevenção e controle das doenças, tá? Então é o princípio dos estudos epidemiológicos do Brasil, que vem em decorrência das ações sanitárias. Você começa a estudar em que época ocorrem, aonde tem mais chance de ocorrer, tá? Que é a base dos estudos epidemiológicos como se usa até hoje, tá? Essa saúde pública tinha um viés coletivo, então, para a população em geral, tá? E a outra parte era uma previdência social, destinada a quem contribui, obviamente, tá? Que era chamada medicina individual. Então, ela era assistencial exclusivamente para aqueles que contribuíam e, em parte, para suas famílias. Tá? Então, se você não contribui, você cai lá no sistema de saúde pública. Tá? Como é que isso é dividido? Vamos voltar lá. Tá? Isso, para ser dividido, e para eu conseguir botar isso como lei, como organização de fundo legal, eu preciso ter uma organização de sistema de saúde. Tá? Como foi determinada a organização do sistema de saúde. Tá? Lembra que lá atrás o que a gente tinha? A gente tinha os hospitais filantrópicos, as Santas Casas de Misericórdia, que viviam de doações, tá? Certo? Eu tinha os médicos que atendiam as pessoas mais abastadas, né? Num sistema de cobrar consultas, sistema particular, tá? E agora eu vou ter uma organização de setor de saúde com a República, tá? Então a população, como eu já disse para vocês, ela se dividia numa chamada medicina liberal. Então quem tinha um pouquinho mais de dinheiro ia procurar os médicos, tá? Que já começavam a se formar no Rio de Janeiro. Você já tinha, né, pela fundação da Faculdade de Medicina, né, a proliferação das faculdades de medicina no Brasil, mais a formação
a capacitação feita com a ajuda de dinheiro estrangeiro. Então, quem tinha um pouco mais de dinheiro ia procurar a medicina liberal, tá? Quem então tem dinheiro vai para os hospitais filantrópicos, tá? Então, ia para as santas casas, para os hospitais beneficentes, os hospitais quase sempre construídos ou constituídos, mantenidos, vamos dizer assim, pela também interferência da igreja, tá? E aí, o modelo ou a estrutura de saúde, ela é baseada como ela é hoje, tá? Nós estamos repetindo um modelo de 1920, tá? Que a gente chama de modelo campanhista. Então, o que acontece? Nós começamos a entender, ou começamos a ter dados históricos de como as endemias, né? A manifestação das doenças acontecia em que época, em que regiões, tá? Então, as campanhas educacionais, as campanhas de prevenção e os esforços financeiros para cuidado obedeciam a esse modelo de campanhas de saúde, tá? Que eram modelos, era o sistema de intervenção e de combate, tanto para as epidemias que aconteciam no meio rural, tá? Por que a importância do meio rural? Porque o Brasil ainda certo? Naquele momento, predominantemente, né? O sistema que gera grana para o Brasil ainda é um modelo agrário rural, tá? Tá começando a proliferar a industrialização, tá? Mas o modelo de base é o modelo agrário rural. Então eu tenho que conseguir cuidar dessa população que trabalha para gerar renda para o Brasil, tá? Certo? Então existe um modelo de campanha que vai fazer as intervenções tanto no meio rural quanto no meio urbano, tá? Certo? E isso faz parte do modelo desenvolvido por Oswaldo Cruz. Esse modelo permanece na estrutura de saúde até mesmo depois do princípio das caixas de previdência, tá? Certo? E aí o que acontece? Os modelos estão obedecendo literalmente uma ordem socioeconômica que vai perdurar e perdura até hoje, tá? Hoje a gente tem o SUS, né? Mas você continua tendo gente, né? Apesar do SUS ter sido criado para acesso universal, tá? Você tem gente que não confia no SUS e continua pagando o plano de saúde, né? Tem gente que continua pagando os Albert Einstein, os Sírio-Libanês, né? Onde existe uma medicina de ponta que não é a medicina ainda disponibilizada no SUS. Esse é o nosso modelo. Esse é o nosso contexto. Tá? Ele ainda é uma herança que a gente está trabalhando com ela até hoje. Tá? Então nós temos, né, praticamente 110, 120 anos de herança de construção de um modelo, tá, de divisão do sistema de saúde no Brasil, que a gente vai ter que trabalhar com ele, a gente está aprendendo com ele hoje, tá? O que fica de bom desse sistema, tá? Porque sempre tem a parte ruim, né, que é o problema administrativo, você não ter o mesmo atendimento igualitário para todos, né? Mas fica um aprendizado bom, né? Ele é a base do melhor modelo sanitário que a gente tem hoje, né? Que é o sistema de atenção básica de saúde. Qual é o modelo de atenção básica de saúde? Eu não quero botar grana na saúde. Esse é o modelo. Eu não quero botar grana na saúde. Para eu não botar grana na saúde, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a prevenir. Esse é o modelo de atenção básica. Eu tenho que entender quando acontecem as maiores doenças, a maior manifestação das enfermidades, e eu tenho que fazer ações práticas, né, para que não tenha muitos casos. Então você tem campanha hoje, as maiores que a gente vai mantendo, quais são? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, doenças sexualmente transmissíveis, tá? No Brasil está voltando, né? HIV, tá? Massivamente, certo?
né? Sífilis está voltando massivamente, certo? Nós temos casos de varíola, temos aí a dúvida se o Covid vai fazer o fechamento, né? Porque o crescimento dos casos no mundo, por causa de outras variantes, está acontecendo, tá? Mas você já tem uma ideia de que todo ano a gente tem campanhas para essas doenças. Todo ano existem medidas de combate, né? As campanhas para limpar quintal, para você denunciar os terrenos baldios que tem proliferação de água, pneu, né? Passa o fumacê, passa o carrinho, então você já tem, são medidas que você começa a implementar, certo? Para que você gaste menos com o tratamento. Então, se você faz prevenção, tá? E o Brasil, abençoadamente, eu digo abençoadamente, né? O Brasil continua mantendo um modelo de controle de vacinação, tá? Controle de vacinação é uma estrutura de primeiro mundo, tá? Certo? Você pode ser contra a vacinação, você pode ser mais natureba, achar que vacinação, certo? Tá? A gente, né? Quem trabalha com saúde, a gente sabe que algumas vacinas, né? Como por exemplo a vacina do HPV, dá muito problema ainda, certo? Então existem restrições, mas as vacinas médias, as vacinas, né? As vacinas gerais, certo? Elas são extremamente importantes para a população em geral, para a gente ter um controle melhor distribuído e mais igualitário dos controles das doenças mais comuns e que a gente conhece e que tem meio de prevenir. Tá? Então, embora a gente tenha tido alguns casos, né, por descontrole, tá? A gente tem alguns casos de poliomielite no Brasil, outra vez. Poliomielite é um negócio que estava erradicado, né? Tá? Então, é muito mais por ignorância, né, por falta de controle do que pela manifestação da doença. Tá? Então, esse período é marcado por isso. Tá? São ensinamentos que a gente tem de saúde pública que a gente está usando até hoje. Só no Brasil? Não, no mundo inteiro. Tá? Os melhores sistemas de saúde do mundo estão voltando às suas origens. O que é voltar às suas origens? Tá? Isso eu vou dar nessa aula de hoje para vocês entenderem, para a gente poder conversar para frente como continuidade histórica. Tá? Mas vamos acabar essa aula com as referências que vocês precisam ter. Né? O sistema de saúde hoje ele é baseado em 2 pilares básicos. Atenção primária de saúde. Tá? Então, o que é atenção primária de saúde? Eu tenho que impedir a população que está no meu bairro, que está na região de abrangência dos meus postos de saúde, tá? Certo? Das minhas UPAs, né? Das unidades de atendimento familiar, eu tenho que impedir que essa população, né, tenha problemas com diabetes, com hipertensão arterial, tá? Gravidez na adolescência, tabagismo, alcoolismo, obesidade. Esses são os maiores controles, tá? Que isso é feito com acompanhamento populacional de perto. Essa é a função de você ter uma UPA, de você ter uma unidade de saúde básica no teu bairro. Essa é a função, tá? E no mundo todo ressurgiu a figura do médico de família ou do sistema de atendimento de médico de família. Por quê? Tá? Embora eu trabalhe com medicina, já não sei mais nem quantos anos, mais de 30 anos na minha vida, tá? Certo? Hoje, cursando a faculdade de medicina especificamente, né, saindo do que eu mais pratico, né, que é medicina holística, medicina oriental, tá? Para uma visão de medicina convencional, né? A medicina convencional está cada vez mais especializada, tá? Então, cada dia mais, por uma questão de mercado, por uma questão de competição de mercado, as pessoas querem ganhar mais, fazer cada vez menos, tá? Essa é a minha crítica pessoal, porque é o que acontece, tá? Eu tenho profissionais de saúde que são, né, cada vez menos médicos com conhecimento amplo de medicina, tá? As pessoas se especializam numa determinada
área, tá? Então, o médico que é traumatologista, ele só conhece trauma. Ele se especializa em trauma, ele esquece o resto. Ele esquece de doenças cardíacas normais, ele esquece de acompanhamento de diabetes, ele esquece de doenças vasculares, ele só sabe lidar com trauma, tá? O vascular esquece o resto, tá? O médico que é endócrino só cuida de endócrino e assim por diante, tá? E a gente tem uma formação hoje muito mais preocupada, muito mais interessada em medicina estética, que é o que dá dinheiro, certo? Tá? Do que medicina de cuidado. Então a gente tem profissionais cada vez menos integrados para que podem dar continuidade no teu tratamento, certo? Então por isso que você precisa passar por um cardio, aí você passa por um urologista, você passa por um pneumologista, tá? Você vai passando, tá? Você tem todo esse dinheiro? Não tem. O sistema de saúde tem todo esse dinheiro? Não. Então eu preciso ressuscitar alguém, tá bom? Que não é o Senhor Jesus, presta atenção. Deixa de ser, né? Deixa de ser tonto, tá? Eu preciso ressuscitar alguém. Preciso ressuscitar a figura de um médico generalista, um médico clínico geral, que é chamado de médico de família. Isso é mundial, tá? Para quê? Porque eu preciso ter um médico mais próximo da minha comunidade para entender o que acontece com a minha comunidade, para saber quem é você, para saber quantas doses de insulina para diabetes você precisa, né? Quanto eu preciso de remédio para controle das enfermidades, das doenças cardíacas mais comuns, né? Para existir um planejamento financeiro com abastecimento, com a chance do Estado estar provendo, né, esses medicamentos, esses cuidados para a população, tá? Isso é universal, como o sistema preconiza? Não, tá? A gente, por exemplo, está aqui no Mato Grosso do Sul, né? Do lado do Paraguai, do lado do Paraná, né? Do oeste do Paraná, certo? E aí o que acontece? Na nossa região aqui, não tem. Você vai ter o remédio para diabetes, você vai ter o remédio para controle de pressão. Todo o resto, não tem. Todo o resto você vai lá e compra na farmácia. O sistema não tem. Por quê? Não chegou aqui ainda. A estrutura não chegou aqui ainda. A estrutura de serviço não chegou aqui ainda. Tá? Então isso é um processo que está sendo desenvolvido. Tá? Tanto aqui quanto no Paraguai. Tá? O Paraguai, por exemplo, usa o modelo brasileiro. Nós somos a raiz do desenvolvimento do sistema de saúde do Brasil. Ele quer ter um sistema SUS, tá bom? Mas se você se machuca no Paraguai, certo? Tá? E você precisa ir para um posto de saúde para ser atendido, para poder fazer o curativo na tua perna, por exemplo, no teu braço, no teu acidente, tá? Você tem que comprar, você tem que ter quem compra, você tem que pagar por absolutamente tudo que vai ser usado em você, tá? Fio de sutura, gaze, né? Os produtos antissépticos, a pomada que vai usar, o medicamento, é tudo por tua conta, tá? Porque eles não têm essa estrutura. Por quê? Exatamente igual ao nosso sistema, né? Nós, enquanto países latinos, somos assolados por corrupção de Estado, em larga escala, tá? Então, os nossos recursos, embora no papel seja lindo, isso é uma das coisas que eu queria deixar muito claro para vocês. No papel é lindo, tá? E, embora nem tudo funcione, tá? O nosso SUS é sensacional, tá? Tem as suas divergências de suprimento, de atendimento, mas a estrutura do SUS é algo excepcional, é sensacional, tá? O SUS consegue prover medicamentos caríssimos, tá? De muito pouco acesso, né? O SUS tem uma estrutura de cuidado e de serviço que ela precisa muito mais de boa vontade política, né? Para manter os serviços funcionando, certo? Ou seja, parar de botar a mão naquilo que não é seu, certo? Precisa melhorar o viés administrativo, mas a estrutura de serviço é fantástica. Tá? Então nós aprendemos muito com esse período.
tá? Onde o viés, a visão sanitária de infraestrutura nasceu no Brasil voltada para uma certa condição de melhoria da população trabalhadora, tá? Sem movimento sindical, sem deturpações do sistema, muito mais pensando em estruturar as coisas para que quem trabalha tenha uma assistência. Tá bom? Certo? Comi a minha hora, tá? Parece que não, a gente está falando... Por que eu estou falando de períodos curtos, né? Porque literalmente não dá para falar mais do que um período numa aula dessa aqui. Não tem como, tá? Então a gente tem que fracionar, e eu fraciono isso com os períodos político-históricos do Brasil, tá? Que é a nossa melhor divisão para tudo, tanto para desenvolvimento econômico, quanto para desenvolvimento do sistema de saúde, quanto para estrutura social, quanto para normatização político-econômica e sociocultural. Bonito isso aí, né? Tá? Então, na sexta-feira que vem, tá? Se tudo der certo, porque eu tenho adiado algumas lives, porque estou no período de prova, continuo no meu período de recuperação, tá? Então tem dias que eu tenho que dar prioridade para minha recuperação, né? E aí não dá para falar com vocês, tá? Ainda acontece, né? Embora eu esteja muito melhor, minha perna está aqui, não perdi a perna, não tive, né? Apesar de eu ter lesões extensas, né? Certo? Ter algumas sequelas, estou lidando com elas e estou me recuperando sobre elas. Mas tem dias que realmente eu sou obrigado a abrir mão de conversar com vocês, tá? Além do que, né? A Faculdade do Paraguai, ela é pesadíssima, certo? É uma cobrança imensa, né? Então a gente tem um currículo extremamente forte, então precisa de uma dedicação aí que muitas vezes, né? A gente como pai de família, né? Não tem todo esse tempo do mundo, então tem umas horas que eu me roubo das minhas lives aqui para poder cumprir as minhas outras obrigações, tá? Certo, minha gente? Então a gente volta no nosso próximo encontro para falar de período Vargas, tá? Que é assim que a nossa distribuição histórica da Era Vargas, tá? Onde a gente vai ter mudanças, principalmente sobre o perfil da visão do Estado para o trabalhador, tá bom? Beijoca para vocês, obrigado pela audiência, tá? Sei que alguns de vocês acham isso extremamente chato, né? Mas existe uma deturpação da informação que é passada em relação ao SUS, que eu, Rodrigo, né, particularmente não posso permitir que as coisas sejam veiculadas de forma deturpada. Então a gente está levantando aqui todo o perfil histórico, né, até chegar na... Boa noite, Ale. Tá? Até a gente chegar na nossa Constituição atual e ver todo o aporte legal, todas as transformações legais que foram feitas para o SUS, todo o estabelecimento das leis, a sua regulamentação e assim por diante, tá? Para que vocês tenham a condição de entender, né? E se apropriar do direito de ter assistência como deve ser, tá? Agradeço, Ali, né? É bom falar com vocês também, né? Poder estar trabalhando, poder estar conversando, né? Atualmente já não tenho que me mexer muito, olha só, né? Consigo ficar aí 1 hora com a perna parada sem ter que me mover a cada 2, 3 minutos, né? O que já é sensacional, né? Para quem é mais próximo de mim, estou, né, em franco desenvolvimento das minhas caminhadas de muleta, certo? Ainda não caminho muito tempo, né? Não faço caminhadas muito extensas, mas já estou aí, já saí da cadeira de roda, já estou andando bem de muleta, certo? Tá? Né? Já faço tudo na faculdade. Semana passada apresentei um congresso, né, de muletinha, então tá bom, o negócio tá bom, né? Certo? Graças à assistência, né, da minha família aí, né? Minha mulher, meus filhos, a gente conseguiu contornar e estamos voltando à vida normal, tá bom? Beijoquinha para vocês, certo? Eu só vou mudar o tema da live da quarta-feira lá no Transcendência Real, tá? Porque tem algumas notícias do mundo, tá?
que estão me deixando bastante apreensivo, tá? Então eu estou na sequência lá de falar de aspectos emocionais, vou fazer uma brecha de novo, e na quarta-feira que vem eu vou falar sobre situações de abuso, tá? Que vão desde abuso físico, emocional, até abuso racial, religioso, tá bom? Certo? Nos vemos por aí, certo? Sempre que possível, estarei dando conhecimentos ou melhorando a informação de vocês. Beijoca, certo? Fiquem no amor da criação, né? Que vocês façam o seu papel no mundo de transformar esse mundo num lugar cada vez melhor. Beijo!